gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o penúltimo episódio de Percy Jackson. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha aqui nesse vídeo. Estamos chegando ao fim da primeira temporada de Percy Jackson e o 7º episódio é aquele episódio que ou vai ou racha. Se a temporada tava deixando a desejar até aqui, será que o 7º episódio salvou a temporada? O 7º episódio de Percy Jackson também marca o episódio que o Percy, o Grover e a Annabeth finalmente chegam no mundo inferior e vão se encontrar com ele, o deus do mundo inferior, Hades. Confesso que eu tava muito animada pra esse momento. Hades é sempre um personagem icônico, independente da mídia que esteja adaptando ele, e eu sabia que Hades de Percy Jackson tinha o potencial de ser, entendeu? Aquilo lá. Mas não vamos colocar a carruagem na frente dos cavalos. Vamos falar um pouquinho sobre o que rolou nesse 7º episódio e qual foi a sensação geral do episódio. Eu acho que depois do 6º episódio, que foi um balde de água fria pra muita gente, né? Até pra quem tava defendendo mais, tentando passar uns panos e tal, o 6º episódio, ele foi muito decepcionante em muitos aspectos, né? As expectativas eram baixas em relação ao 7º episódio. Ele não precisava fazer muito pra ser melhor do que o 6º episódio e pra entregar coisas mais interessantes do que o 6º episódio. Mas mesmo assim, eu sinto que o episódio conseguiu sair um pouco daquela mesmice que tava rolando e daqueles mesmos problemas que estavam rolando. Eu acho que ele ainda não é um episódio perfeito, mas eu acho que ele consegue contornar algumas coisas que estavam incomodando e consegue entregar um episódio, pelo menos, com muito mais ritmo e que eu acho que no final, pelo menos, consegue ter um conteúdo ali mais interessante. Ainda assim, eu vou chover no molhado, vai bater na mesma tecla. Vamos repetir aqui coisas que a gente tem falado já há alguns vídeos, né, sobre os episódios, mas alguns problemas continuam me incomodando e eu acho que são problemas gerais da série, né? Então, eu acho que isso está intrínseco ao roteiro que eles decidiram aprovar pra essa série, né? Então, a gente tem, às vezes, cenas muito rápidas, a gente tem soluções muito rápidas, né? E eu sinto que isso acaba deixando a desejar, principalmente na falta de tensão em alguns aspectos e em relação a certas coisas, né? Eu falei bastante disso no vídeo do episódio 6, porque eu senti que esse foi o episódio que mais foi prejudicado por conta disso. Que eu acho que é exatamente essa coisa deles sempre falarem ao invés de mostrarem as coisas que estão acontecendo e a tensão que precisa ser criada. Então, obviamente, quando Poseidon, né, entrega 4 pérolas pro Percy, a gente já sabia que no futuro alguém ia perder uma pérola e que, vamos ser sinceros, né, dentro das possibilidades, essa pessoa com certeza seria o Grover. Mas eu acho que existiam outras formas deles fazerem isso pra realmente criar essa tensão e esse momento de desespero, né? Eu entendo que o Rick escolheu um caminho aonde nem o Percy, nem a Annabeth, nem o Grover são tão, eu não diria burros, porque eu acho que não é exatamente essa palavra, mas inocentes quanto eles são no livro, né? No livro eles estão muito mais sujeitos a cair no conto de qualquer pessoa que chegar falando qualquer coisa pra eles, né? Então, assim, eles não pensam 2 vezes, eles não questionam muitas coisas que acontecem, né? Então, isso leva eles a cair em situações que acabam sendo muito complicadas, né? Então, assim, todas as situações com qualquer monstro na temporada, eles estavam muito desse lado de não saber o que estava acontecendo, de demorar pra perceber, né, a realidade das coisas e tudo mais. E no livro isso cria muita tensão. Na série, eu acho que é o total oposto. Eles sabem demais de tudo o tempo inteiro. E eu acho que isso me incomoda particularmente. Eu sei que incomoda também algumas pessoas, da mesma forma que eu sei que para outras pessoas não faz diferença. Mas eu acho que talvez existe um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas, né? Eles não necessariamente precisam ser tão inocentes em relação a tudo. Eles podem estar um pouco mais preparados para certas coisas, ou pelo menos, né, desconfiar de certas situações e de coisas e etc. que vão acabar causando uma situação. Mas eles também não precisam saber de tudo o tempo inteiro, né? E eu acho que, assim, um momento onde é muito legal, que pra mim me deu arrepio, é quando o Percy tá conversando com o Hades e ele descobre, ele percebe exatamente o que aconteceu, né? E ele percebe que Hades não tá sabendo de nada, que Hades não roubou o raio, que Hades está falando a verdade, apesar, né, deles estarem totalmente ali esperando que Hades vai ser a pessoa que criou aquela confusão toda ali em primeiro lugar, né? Então o Percy chega achando que ele tem todas as cartas e ele vai descobrir que nem ele nem Hades tem todas as cartas no final das contas, né? Eu acho que esse é um
um plot twist muito legal. E eu acho que nesse episódio, esse plot twist funcionou muito bem, porque eu acho que a cena, ela ajudou a gente a colocar a gente exatamente nessa sensação. Então, nessa cena eu tava assim, meu Deus, é isso, sabe? Tipo, é exatamente essa sensação. E não importa, né? Tipo assim, obviamente, quem já leu os livros, quem já conhece a história, já sabia que não era Hades, né? Já sabia que Hades não tinha nada a ver com isso. E eu acho que mesmo assim, eles conseguiram entregar ali aquele momento do tipo, da euforia do Percy perceber e falar, meu Deus, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que funcionou nesse episódio. E eu sinto que isso poderia ter funcionado em vários outros momentos, né? Muita gente fala assim, o Rick, ele tá tentando mudar coisas pra, né, dar a impressão de que a gente, quem lê o livro, não vai saber tudo que acontece. E eu acho isso muito legal. Mas isso precisa ser bem feito, né? Então, nessa última semana, desde que saiu o 6º episódio, a gente começou esse debate sobre as pérolas e tudo mais. As pérolas em si, elas não eram uma grande questão, né? Porque assim, tudo bem, eu acho que as 4 pérolas, elas são interessantes pelo fato de que é um voto de confiança do Poseidon, de que o Percy vai ali, ele vai resolver o problema, mas ele também vai salvar a mãe dele, porque é pra isso que ele tá indo em primeiro lugar, né? Então, eu gosto dessa ideia das pérolas, e eu não me incomodo deles terem adicionado esse negócio onde o Grover perde as pérolas, né? Na verdade, perde uma das pérolas, no caso, e aí o Percy decide, então, que ele vai usar aquela pérola. Mas, eu acho que a construção de tudo isso dentro do episódio poderia ser melhor, entendeu? Pra gente realmente acreditar, porque é isso que eu tô falando, né? É complicado quando você tá adaptando uma coisa que as pessoas já conhecem a história e você ainda quer criar surpresas. Isso é uma coisa muito legal que pode ou não dar certo. Então assim, se você vai assumir que todo mundo sabe que alguma coisa vai acontecer e uma dessas pérolas vai ser usada antes, vai desaparecer, eles vão perder, que alguma coisa vai acontecer e que no final das contas eles vão ficar só com 3 pérolas, eu acho que isso já é uma coisa que você tem que assumir que as pessoas vão saber. Então você tem que fazer essa cena ser realmente dramática, né? Você tem que fazer esse debate de quem vai ficar com aquela pérola, quem vai usar aquilo, de ser realmente dramático. E aí a gente tem uma cena onde o Grover fala que ele perdeu a pérola e a gente não tem essa criada de tensão tão grande em volta disso, porque o Percy já tá, não, tudo bem, você vai usar essa outra pérola e eu vou ficar e aí vão salvar minha mãe e eu vou ficar aqui. Isso quebra um pouco. Poderia ter sido feito de uma outra forma, poderia ter criado uma tensão um pouco maior, poderia ter revelado esse negócio da pérola depois, o Grover batendo a mão no bolso falando, perdi a pérola. Na hora que ele vai usar, sabe? Ou a Annabeth, de repente, naquele momento ali que ela tá presa, que tipo assim, ela fala, meu Deus, eu vou ficar aqui e nossa, vai lá vocês, eu vou conseguir porque eu tenho a pérola e eu vou... E aí ela vê que ela tá sem a pérola, porque o Cérebro pulou e jogou e ela, entendeu? A pérola voou e ela não percebeu. E aí nesse momento é uma decisão de 1 segundo que o Percy tem que fazer e fala, toma, só vai Annabeth. E ela vai e ele fala, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então eu sinto que existiam outras formas de colocar isso e eu sinto que eles perdem algumas oportunidades em relação a isso. E isso dá uma brochada em relação a tudo o que acontece no episódio. Eu não acho que isso seja o suficiente pra puxar esse episódio tão pra baixo, porque eu acho que de uma forma geral ele foi um episódio com muito mais acertos do que problemas. Mas se a gente tivesse tido uma temporada com muitos acertos e algumas questões, seria muito mais fácil a gente deixar de lado essas questões que são problemas nesse episódio e só se focar nas coisas boas, que tiveram muitas nesse episódio. Eu sinto que o episódio, ele é muito bom, mas ele ainda não consegue, né, entre aspas, consertar a temporada inteira. Mas ele cria, sim, pra mim, pelo menos, uma sensação de que tem como as coisas serem diferentes e tem como elas serem melhores e a gente tá caminhando pra isso. Tudo bem, são os 2 últimos episódios, mas eu tenho fé de que a série vai ser renovada, que a Disney não vai fazer essa palhaçada com a gente e humilhar os fãs de Percy Jackson pela segunda vez na vida, e a gente vai ter uma segunda temporada e eu tenho expectativas altíssimas que a segunda temporada pode pegar essas coisas que não deram tão certo, que não funcionaram tão bem e pode elevar tudo um patamar acima, 2 patamares acima e entregar uma segunda temporada que é impecável. Então eu tenho essa fé e eu acho que esse episódio mostrou que dá sim pra eles fazerem as coisas, mesmo que ainda tenham alguns buracos no meio do caminho, né? Mesmo que tenha ali um problema ou outro, eu sinto que esse episódio me dá esperanças, e isso é muito bom. Tirando isso, eu acho que, obviamente, a cena do Cérebro foi muito legal. Eu gostei do mundo inferior, eu gostei bastante dos visuais do mundo inferior. Tem alguns momentos que os efeitos especiais estão ali mais ou menos, né? Estão deixando a desejar um pouco, mas de novo, eu sou muito mais a favor de passar um pano pra um efeito especial que de repente não é tão bom, porque a série
às vezes não tinha o budget total pra fazer aquilo acontecer daquela forma, mas eles se arriscaram e tentaram, do que pegar cenas que poderiam ser incríveis e elas foram cortadas pela metade só porque eles não estavam conseguindo fazer isso, né? Vocês estão entendendo? Então assim, é a cena que o Percy resgata na Beth lá no Túnel do Amor. Acho que essa cena é uma pataquada. A cena com a Quimera é uma pataquada. Acho que poderiam ter sido cenas mais bem trabalhadas, mesmo que a gente olhasse e o CGI não fosse aquelas coisas, né? Eu acho que é mais importante pra narrativa você ter essas cenas e você criar essa tensão para o espectador do que necessariamente você vender o CGI mais incrível do mundo, mas que você só consegue sustentar por 2 segundos. Eu acho que nesse episódio eles conseguiram se arriscar um pouco mais nesse quesito, tanto de mostrar cenários muito legais do mundo inferior, né? Ali o Palácio de Hades, muito bonito. Eu acho que os diferentes cenários enquanto eles estão andando pelo mundo inferior são muito legais, né? E vão criando tensões diferentes que você fala, bom, e agora, né? Aonde que eles vão chegar? Então eu sinto que tem isso. Eu gostei bastante, então, de toda essa parte. A luta, né? Enfim, o embate com o Cérebro foi muito legal. Óbvio, ele é meio farofa ali, né? Então é a Annabeth fazendo um carinho nele, jogando a bolinha e tudo mais. Mas eu acho que isso faz parte de Percy Jackson. Essa semana também, o Rick e a Beck, eles estavam essa semana, falando e falando, habla e habla, né? Na internet essa semana. E a Beck comentou bastante sobre a faixa etária da série, sobre ser uma série voltada pra crianças, e blá blá blá, né? E enfim, e o quanto isso reflete em várias coisas. Eu acho que isso não precisa ser um problema, né? Eu acho que isso não precisa ser algo que vai puxar a série pra baixo. Coisa só porque ela é voltada pra crianças ou só porque o público-alvo são crianças, não significa que é desinteressante, que não é legal, que não é bem feito. Eu acho que as duas coisas, elas podem coexistir. Pode ser uma série voltada pra crianças com soluções, entre aspas, infantis ou bobas, né? Sem cenas de luta sangrenta, sem grandes embates e grandes coisas violentas, que não precisa disso, né? E eu acho que essa cena do Cérebro, ela mostra isso. Foi uma cena divertida, foi uma cena que teve tensão, então ele tava correndo atrás dos 3 e eu tava, meu Deus, o que tá acontecendo? Engole o Grover, eu tava, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que tem isso. A solução é uma solução boba, engraçada, mas ainda assim é uma solução legal, é um jeito legal deles passarem por isso. Eles são crianças, né? Então a gente tem a justificativa. A Annabeth fala, eu lembrei que meu pai tinha um cachorro e eu lembrei como lidar com ele e pronto. E eu acho que isso é muito o charme de Percy Jackson quando você tá lendo os livros. Seria muito legal e seria fácil também você pegar e falar, nossa, e aí eles têm 12 anos, mas eles foram lá e fizeram um grande embate e tal. E a gente vai ter esse grande embate quando o Percy encontrar a Ares e tiver a grande batalha, né? Tivemos ali um cliffhanger no final do episódio. Eu sinto que não tem problema a gente ter essas coisas mais bobas, né? Não tem problema. Isso não é o que me incomoda. E eu acho que ser pra criança não é o que me incomoda, né? O que me incomoda é que nem isso parece que tá dando certo, né? E eu acho que esse episódio mostrou isso exatamente dessa forma. Essa cena do Cérebro foi muito legal. Acho que teve ali um momento de tensão, teve um momento que você fala, meu Deus, e agora o Percy tira a espada e você fala, meu Deus, ele vai lutar! E aí no final eles resolvem de um outro jeito. E aí eles falam, beleza, só vamos seguir assim, tem uma bolinha. É isso, né? Eu acho que a essência de Percy Jackson é isso. Às vezes as coisas vão ser sérias e às vezes as coisas vão ser muito bobas e muito divertidas, e isso vai ser muito legal de assistir mesmo assim. Então, eu sinto que esse episódio ele brilhou nesse sentido de realmente entender o equilíbrio entre essas coisas, que eu acho que era uma coisa que os outros episódios não estavam tendo, né? De novo, eu não vejo problema em ser uma série voltada pra criança, não vejo problema em ser uma série que o público-alvo é criança, mas de novo, a gente tem diversos filmes, diversas animações, diversas histórias que são voltadas pra criança e que são muito boas e funcionam pra todos os públicos. E eu sinto que principalmente com esse comentário da Beck, me parece que eles estão querendo se esconder atrás disso. Ah, é infantil. Ah, não é pra você. E eu acho que uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Você pode ter uma coisa pra criança e pode ser muito legal pra várias outras idades ainda assim. Mas eu acho que de uma forma geral dá pra gente aceitar como as coisas são. Gostei muito do Grover sendo puxado pro Tártaro e desse momento ali das revelações, né? Do Percy encontrando o Raio Mestre dentro da própria mochila e aquela coisa, tipo assim, né, vai se criando ali, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Por mais que você já saiba o que tá acontecendo, você vai construindo ali aquele momento da grande revelação, né, do grande plot twist. Eu acho que isso é muito legal. Gostei ali da conversa deles, do Grover falar, vamos resgatar sua mãe antes, mesmo que, teoricamente, né, a gente já tenha resolvido o problema que a gente veio aqui pra resolver. Então eu acho que essa parte foi muito legal. Enquanto isso, no episódio, e eu acho que isso foi uma coisa que ajudou muito no ritmo do episódio e em transformar o episódio, né, deixar
deixar ele mais dinâmico, mais legal de ser assistido, foram os flashbacks no ponto, né? Então a gente não precisava ter tido mais. Acho que a duração de cada cena entre as outras cenas foi legal. Isso gerou um ritmo legal pro episódio, sabe? De você sentir que você tá acompanhando duas coisas, que você quer entender aonde essa história do Percy e da Sally no passado vai chegar. Então, é o Percy, ele tem que ir pra escola, ele não quer, a Sally tá passando por uma grande crise, e aí eventualmente ela vai chamar o Poseidon e eles vão conversar. E vão falar sobre o futuro do Percy e tudo mais, e eu acho que isso é a construção do nosso herói na jornada do herói, né? É um momento onde tudo culmina no Percy resolvendo ali o enigma, né, da cabeça dele, de quem roubou o Raio Mestre, quem tá atrás, quem tá tentando falar com ele, e que nesse momento a Sally fala que ela quer que o Percy saiba quem ele é antes dele precisar assumir qualquer papel. E ali nesse momento ele já sabe quem ele é, assim como ele disse no começo da temporada, ele não é o filho de Poseidon, ele é o filho da Sally Jackson, e ele vai fazer o que ele precisa fazer, né? E ele vai resolver os problemas que ele precisa resolver. Então ele fala com Hades do jeito que ele acha que ele tem que falar, fala, bom, eu vou resolver isso aí, já eu volto. Usa a pérola, escapa do mundo inferior junto com Grover, chega na praia e aí a gente vai ter o grande embate. Mas eu acho que esse flashback, essa construção, isso ajudou muito a criar essa tensão e a fazer esse momento da revelação e dessa imposição do Percy nesse final, né? No momento em que ele finalmente chegou ali aonde ele precisava chegar, ali aonde ele é o semideus que vai pegar a contracorrente e vai dar com o pau no Ares, entendeu? Vai bater de frente com o Ares. Não importa que ele é um deus e não só qualquer deus, mas o deus da guerra, o Percy, mano, vai chegar pra luta. Eu acho que tudo isso construiu um final muito legal. De novo, eu acho que alguns problemas, algumas questões que já eram questões em outros episódios, elas ainda estão presentes ali no episódio, né, em certos pontos, em certas resoluções, que eu sinto, e eu acho que isso me frustra, eu sinto que frustra também vocês bastante, eram coisas pequenas, ajustes pequenos que poderiam ter sido feitos para que o episódio fosse, assim, impecável. Mas ainda assim, eu acho que foi um episódio muito bom, com certeza, tá lá no topo dos episódios, se não o meu episódio favorito da temporada, eu preciso pensar um pouco sobre ele ainda, altas chances, né, de ser o meu episódio favorito da temporada. Acho que ele teve ação, acho que ele teve um drama ali de família, teve o flashback, teve a história, teve deuses aparecendo, que foi muito legal. Então, eu sinto que ele é um episódio que entrega bastante, né? Eu entendo que ele constrói um clímax, isso me deixa ligeiramente preocupada com o próximo episódio, né? Até a preview do próximo episódio, ela passa direto quase pela batalha do Percy com Ares, e isso me deixa um pouco preocupada em relação a essa batalha, pouco preocupada porque esse é o momento, né? Esse é o momento em que o Percy chega num outro patamar. Então me deixa um pouco preocupada o que pode acontecer ali nessa batalha. Também vou dar o benefício da dúvida de que eles não quiseram mostrar muito da batalha pra não perder a graça, já que ela é o nosso grande ápice da temporada, né? O pessoal que já assistiu os episódios estava falando que o 8º e o 7º eram os melhores episódios da temporada. O 7º realmente pra mim foi muito acima da média da temporada, então eu tô com muitas expectativas pro 8º, principalmente por essa parte da luta na praia, mas também porque a gente tem várias resoluções ali, né? E várias coisas a serem amarradas e várias pessoas a serem desmascaradas e vários problemas. A gente vê ali na preview também do episódio, né, algumas cenas no acampamento, então tô de olho aí, né, vamos ver como é que vai ser esse episódio, mas eu acho que tem um grande potencial de pelo menos a gente encerrar a temporada em uma nota positiva, né. Eu acho que, obviamente, eu só vou conseguir concluir a minha opinião sobre a temporada depois de assistir o último episódio. Eu acho que as coisas ainda estão muito abertas e nesse ponto, o último episódio poderia carregar a série muito pra cima ou muito pra baixo, dependendo das escolhas do episódio. Então eu vou assistir o episódio pra poder fazer o meu veredito final sobre a temporada. Foi uma temporada de altos e baixos, mas que eu acho que tá conseguindo se redimir, ou pelo menos chegou em um lugar um pouco melhor nesse 7º episódio. Quero saber o que vocês acharam, então deixa aqui pra mim nos comentários. Gostaram do episódio? Não gostaram? Acharam que continuam com problemas? Gostaram das cenas de ação, que não são muitas, mas a gente tem algumas nesse episódio? Enfim, abram o coração de vocês, deixa aqui nos comentários e não esquece de me seguir nas redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram. Eu tô sempre falando de Percy Jackson, sempre fazendo vários outros conteúdos pra gente debater mais coisas, criar teorias, tudo isso. Então me sigam por lá e a gente se vê semana que vem pro último episódio da primeira temporada de Percy Jackson. Um beijo!